E eu quero trazer um outro tema também que está pegando, né, que envolve Congresso, envolve Supremo Tribunal Federal, o governo e seus interesses, porque se depender do Planalto, a conciliação do STF não deve avançar em relação a consenso sobre a validade do marco temporal para a demarcação das terras indígenas. A informação dos bastidores é de que a União não vai abrir mão da derrubada do marco. Porém, está disposto a discutir temas paralelos, como valores, formas de indenização das terras a não indígenas, exploração econômica, retomada de terras. Segré, o que você avalia e qual é o teu ponto de vista sobre essa briga que o governo está comprando agora? O governo está comprando mais uma, porque já comprou a da desoneração. Agora está comprando essa e provavelmente depois compre a do aborto e da maconha. O problema é que, pelo que eu li, vai ter pessoas que vão declarar que compraram ou estão em terras de boa fé, que são terras indígenas, e o governo não quer encrenca com eles. E está, inclusive, uma metodologia parecida americana, em que terras indígenas possam ter explorações econômicas. E lá vem, de repente, cassinos, como é feito nos Estados Unidos, em que essas terras indígenas são propriedade indígena e eles arrecadam. Lógico, o governo vai pegar um pouquinho, com certeza, mas são brigas que, num momento em que não é necessária a briga, comprar mais uma com o Congresso, eu não sei se tem um efeito bom para o Poder Executivo. Tem muitas frentes abertas, Evandro, me parece que mais uma não está ajudando em nada, sobretudo porque mostra que dos três poderes independentes, para alguns assuntos, existe um poder independente, que é o legislativo, e dois poderes que começam a trabalhar em conjunto. O governo vai, bate a porta no STF e o STF atende. E o governo apoia a determinação do STF. Isso, na liberdade e independência dos três poderes, não parece ser muito independente nem liberal. Agora, Fábio Piperno, o Congresso já deixou claro que o que pensa e que não concorda com o movimento que aconteça a parte daquilo que foi definido ali pelos parlamentares. Se há de fato essa união que foi apresentada aqui pelo Gustavo Segré, de que maneira isso pode bater lá na porta do Congresso? Claro que o Congresso, de alguma forma, ele vai se sentir, digamos, ultrajado, né? Afinal de contas, ele aprovou algo que o governo provavelmente conteste. Agora, veja, o fato do Congresso ter aprovado não significa que fecha todas as brechas jurídicas para algum tipo de contestação. Não, o Congresso, afinal de contas, ele não é a última palavra em alguns temas, aliás, em tema algum, porque mesmo leis aprovadas, dependendo da forma de como elas foram aprovadas, dos textos que foram avaliados, né, e dos textos que foram votados, eles podem deixar brechas legais, como aconteceu na questão da desoneração, que quando foi aprovado, muita gente séria falou, esse texto tem inconstitucionalidades. Ah, mas o Congresso aprovou. Bom, o Congresso aprovou algo inconstitucional. Se tem uma inconstitucionalidade, ou pelo menos se o outro lado enxerga assim, então é evidente que vai caber uma contestação. Agora, do ponto de vista político, eu estou com o Segré, quer dizer, do ponto de vista político, vai ser mais uma batalha difícil, talvez inglória para um governo que não tem maioria desse tipo de tema. Que foi, Gani? Não, isenção dos 17 setores, de fato, tem a sua inconstitucionalidade, a gente pode entrar nesse mérito. Agora, marco temporal, não. Porque a Constituição é clara. No seu artigo 231, a Constituição Federal considera terras indígenas aquelas olha a palavra, tradicionalmente ocupadas por povos indígenas e não eventualmente ocupadas por povos indígenas. Tanto é verdade que em 2009, no julgamento da Raposa Serra do Sol, o Supremo reafirmou que já estava escrito na Constituição, reafirmando o marco temporal. O que mudou de lá para cá? Sabe o que mudou? A composição do Supremo. Não foi a lei que mudou, não foi a Constituição que mudou, não foi a jurisprudência que mudou. O que mudou foi a composição do Supremo. Inclusive, o voto lá atrás, em 2009, do ministro Gilmar Mendes foi ótimo, dizendo o seguinte: se a gente considerar que tudo pode ser uma terra indígena, o Brasil inteiro está em litígio. Porque, em algum momento, até aqui,
já passou um povo indígena. E aí, como é que fica? Então, essa questão do marco temporal não é uma questão de afronta a um poder ou outro, é uma questão constitucional. E a Constituição é muito clara em relação a isso. Vai, Piperno, eu vou abrir mais um espaço para você antes de passar para o Zé. Pode falar. O ministro Gilmar Mendes, nesse voto, ele fez um uso retórico de um argumento inteligente. Sim, o Brasil, né, foi supostamente... Técnico, um argumento então, mas aí técnico, que tá o negócio. Então, mas técnico. aí que tá o negócio. Aí o técnico é relativo. O técnico, ele é discutível. Imagina o seguinte... A Constituição é clara em relação a isso. Então, mas, por exemplo, 50 anos atrás, alguém ocupava lá uma terra. Aí surgiram garimpeiros, grileiros e tal, e expulsa essa gente de lá. E aí? Esse período, essa terra, obviamente, ela não está dentro daquele limite determinado pela Vamos imaginar que é uma terra que está sempre em disputa. Aí é o eventualmente. Agora, tradicionalmente, o povo indígena sempre esteve lá e foi expulso. Aí o entendimento é muito claro. Agora, o que me chama a atenção é que a Constituição é clara. A Constituição é clara. Os povos indígenas, os índios, já têm bastante terra, tem quase 14% do território nacional. Em 2009, o Supremo Tribunal Federal reafirma a Constituição e, de repente, muda. Não é possível que a regra mude tantas vezes no Brasil, Piperno. E aí, por que muda? Essa é a grande pergunta que tem que fazer. Porque há questões pontuais e eventuais que não há. Porque houve troca de ministros e aí você tem um Supremo muito mais ideológico. Até porque algumas ações se arrastavam desde um período que precedeu a Constituinte e não foram resolvidas. Mas se arrastam ad eterno. A Constituição determina aquelas que foram ocupadas tradicionalmente, como mencionaram, e aquelas que estavam em disputa até essa data. Exatamente. Até essa data. Qualquer disputa posterior não deveria entrar. E o marco temporal, pelo entendimento supremo, permite essa interpretação. Esse é o risco de segurança jurídica. Fala, Zé. A gente tem que admitir o seguinte, tudo aqui era terra indígena, né? Lá em 1492, Cristóvão Colombo chegou aqui na América com 3 caravelas lá, Pinta, Nina e Santa Maria, e disse que descobriu a América, né? Na verdade, em seguida, 2 anos depois, foi o Pedro Álvares Cabral que chegou aqui. Descobriu o Brasil? Não. O Brasil já existiam brasileiros, e esses brasileiros eram donos da terra. Só que eu aprendi nesses debates aqui que índio não quer registro de nada. Olha, eu aprendi uma coisa nova, de que índio não sabe nem contar. Me disse o Ailton Krenak, que agora é uma celebridade, mas na época era apenas um militante, que o índio tem 1 canoa, 2 canoas e muitas canoas. Não interessa. Mas eles eram os reais donos da terra. Não há que discutir. Isso é mais ou menos como se chegasse na Avenida Paulista 3 naves espaciais e descessem e dissessem, nós somos donos da terra. Nós temos aqui um chip, que agora passa a ser seu Deus, tira a Bíblia de lado, escraviza e tal. Foi assim que aconteceu as caravelas. Mas de lá para cá, se passou muita coisa e mudou tudo e a gente tem que respeitar essas mudanças. Por exemplo, eu sou povo originário do Brasil. O meu pai é brasileiro, meu avô é brasileiro, meu bisavô é brasileiro, minha mãe é brasileira. Eu sou povos originários do Brasil. Eu, Zé Maria. Então, assim, não tem mais como separar. E esse argumento aí, as nômades, né? As tribos nômades, elas não tinham um local exato. Então, elas poderiam, em tese, chegar na Avenida Paulista e dizer isso aqui é nosso. Da mesma forma, olha quantos nomes indígenas que existem em São Paulo. Vales inteiros, quer dizer, é uma insegurança jurídica muito grande. Olha, a minha tese é a seguinte, não é incoerência. Eu digo o seguinte, a gente tem que entender que o Brasil não foi descoberto. O Brasil já estava descoberto, já existia, tinha brasileiros aqui. Mas de lá para cá, já aconteceram várias e várias mudanças. Então a gente tem que ver o atual momento. E o momento de pacificação foi a Constituição de 88, com representação indígena, com debates, e se definiu ali o marco temporário da Constituição. Não há o que discutir. É muito claro, como diz o Alan. Então, essa é a realidade.
Então, em tese, eu sou povo originário, porque me tirar esse direito de ser brasileiro? Eu nunca tenho ascendência alemã, aqueles negócios que todo mundo tem. Ah, eu sou descendente. Não, eu sou brasileiro. Meu pai era brasileiro, meu avô brasileiro, meu bisavô brasileiro, e eu até me orgulho disso. Essa é a formação do povo brasileiro. E os imigrantes, bem-vindos, os italianos, os alemães, no sul do país. Enfim, isso é que forma o povo brasileiro. O povo brasileiro somos todos nós.